E aí pessoal, tudo bem? Aqui já no dia seguinte para falar dos jogos de ontem que definiram os últimos classificados para as quartas de final. Primeiro, vamos fazer análise de Noruega 1, Inglaterra 2, partida decidida apenas na prorrogação. É mais uma classificação da Inglaterra para as semifinais, né? Apenas a quarta em sua história, conseguiu fazê-lo em 1990, em 2018. Este ano voltando a fazer e, obviamente, em 1966, única vez em que foi campeão do mundo. Bom, o jogo em si, o próprio Thomas Tuchel comentou após a partida que foi um jogo ruim, né? Que ele estava insatisfeito com a partida da seleção inglesa. E de fato foi uma partida em que a Inglaterra encontrou diversos problemas e é bem verdade, conseguiu superá-los. Muito acho que baseado no espírito, na vontade e na qualidade dos seus jogadores, né? Primeiro que a Inglaterra já chegou na partida com o Rice baleado. O Rice, que é na minha opinião, um dos melhores jogadores da posição dele na Copa do Mundo, é um primeiro volante, né? Ele chegou se recuperando de um problema físico e logo no segundo tempo foi substituído, né? No lugar dele entrou justamente o Eberechi Eze, o que mudou muito a forma de jogar da seleção inglesa, né? O Rice com um cara ali de marcação que fica na entrada da área ou com uma cabeça desse meio campo, fez muita falta, né? E nós vimos um primeiro tempo já em que a seleção inglesa teve uma boa postura, porque recuperava ou permitia que a Noruega trocasse passe na defesa. Mas logo no segundo passe, na linha de meio campo, era onde pressionava melhor e conseguiu recuperar boa parte das suas bolas nesse momento. No segundo tempo não conseguiu fazer isso em boa parte dele, né? E acho que disso justamente que o Tuchel estava reclamando, porque se o time quer ser competitivo nesse ponto e tem a chance de não ter o Rice nesse momento, acaba podendo ser um problema essa falta de mordida, né? Essa falta de pressão. Mas no primeiro tempo foi suficiente para recuperar o jogo, né? A Noruega conseguiu no primeiro tempo ter algumas oportunidades, justamente naquele esquema de lançar a bola à frente ou de um contra-ataque rápido. E o contra-ataque dessa vez surgiu com o Sheldrup, né, que deu as duas assistências para os gols do Haaland na partida anterior. Hoje, com o que mais se espera, com a assistência do Odegaard, né? Ele que acha o Sheldrup na transição e entrando na área, e ele acha um chute único, né? Tira de qualquer oportunidade do Pickford defender. Pickford, que aliás fez mais uma vez uma grande partida, mas o Sheldrup dessa vez conseguiu vencê-lo. Ainda no fim do primeiro tempo, o Bellingham, que é o jogador decisivo da Inglaterra nessa Copa do Mundo, Kane, com toda a pompa que tem, que é um jogador importante nesse time da mesma forma, talvez brigando para ser o melhor do mundo na temporada como um todo, pelo que fez no Bayern de Munique. Mas é o Jude Bellingham quem vem chamando a responsabilidade, né? Uma Copa do Mundo até aqui muito decisiva, muito importante, que ele já fez 6 gols, tá brigando pela artilharia, por que não? Mbappé e Messi têm 8 gols cada um, o Haaland já eliminado agora tem 7 e o Jude Bellingham tem 6 gols. Então, uma marca muito importante, ainda mais considerando que é um meia. Ele marca esse primeiro gol e no segundo tempo, como eu falei, um momento de muita dificuldade da Inglaterra, em que essa tirada do Rice cria um esquema em que a Inglaterra jogava basicamente num 4-4-2, com Bellingham e Kane lá na frente, e uma linha de 4 com... primeiro, na verdade, jogava no meio com Anderson, com basicamente o Gordon aberto de um lado, o Saka do outro, e não havia mais nada além disso, né? Bellingham à frente junto com Kane. Depois o Tuchel tenta corrigir essa imprecisão e coloca o James na partida. Assim sim o esquema fica com 4-4-2, o que melhora o time, né? Mas ainda assim a Inglaterra que se mostrou exposta em determinados momentos para uma Noruega que gostou de controlar o jogo, como nós já vimos contra o Brasil, um time que não tem problema em fazer isso, controlando na frente da área da seleção inglesa, e teve algumas oportunidades disso, e é aí que eu falo que o Pickford foi fundamental para manter esse resultado, até porque a Noruega teve um gol, né, um gol corretamente anulado por uma falta do Haaland na pequena área, e o Hagen tinha colocado para dentro, seria o 2-1 para a seleção norueguesa, mas a Inglaterra se livrou dessa. Levou o jogo para a prorrogação, muito mais na vontade, como eu falo, na força de manter o jogo assim, do que no juízo.
uma seleção inglesa que deixou a desejar. E logo no início do segundo tempo, numa falha tremenda do Nyland, o goleiro que foi tão bem contra o Brasil, hoje mostrou alguns momentos de menor precisão, e esse um deles, que ele espalma a bola na frente do Bellingham, que só precisa tirar para marcar o gol. Então acaba sendo muito triste para a seleção norueguesa, que ainda, na minha opinião, faz uma decisão muito questionável, o Solbakken, no segundo tempo da prorrogação, quando tira o Haaland do time, talvez por lesão, se for isso é aceitável, talvez porque o próprio Haaland pediu, nada disso ficou esclarecido, mas se foi por uma decisão técnica, de tática, né, pelo cansaço talvez, acho que é errado, porque a Noruega tentava, nesses últimos minutos que tinha para tentar empatar o jogo, jogar a bola na área, e nenhum jogador melhor, mesmo posicionamento, com menos estamina, do que o Haaland, para estar lá, para escorar a bola para o meio, para alguém cabecear, ou para ele mesmo cabecear a bola. Então ele coloca o Haaland, tira o Haaland e coloca o Strand Larsen, né? Que é um centroavante, ocupa a mesma posição que ele, não muda em nada o esquema tático do time. Ele não é um cara que vai participar mais do jogo, que vai ajudar na construção, não. E tanto que a maior parte das vezes em que o Strand Larsen foi acionado foi em lançamentos. E aí, nesses lançamentos, o Haaland não conseguiria ir atrás dessa bola. Enfim, acho que foi uma decisão muito equivocada do Solbakken, que acaba dando adeus à Copa do Mundo junto com a seleção norueguesa, o que inclusive só aumenta o vexame da seleção brasileira, né? Porque a gente viu a Inglaterra com uma estratégia bem colocada, levada a cabo no primeiro tempo, né? Com essa pressão alta logo após a segunda linha de construção da seleção da Noruega. O Brasil não fez isso em nenhum momento, principalmente no segundo tempo, mas acaba que a Inglaterra ficou abaixo hoje, acho que muito pela ausência do Declan Rice no segundo tempo, que é um jogador muito importante para esse time. Bom, a Inglaterra vai para a semifinal, mais uma seleção campeã, e a Noruega está eliminada. É isso aí, pessoal, até a próxima.